1984, capítulo 18. Não sabia onde estava, presumivelmente no Ministério do Amor, mas não havia jeito de o verificar. Encontrava-se numa cela de alto pé direito, sem janelas, de paredes de porcelana branca e brilhante. Lâmpadas ocultas inundavam-na de luz fria e havia um zumbido baixo, constante, que ele supôs ter relação com o sistema de ar. Um banco ou prateleira de largura apenas suficiente para se sentar circundava toda a parede, interrompendo-se apenas na porta e, em frente à porta, um vaso de privada sem tampo. Havia 4 teletelas, uma em cada parede. Sentia uma dor surda na barriga. Sofria desde que o haviam metido no caminhão fechado e levado embora. Mas também sentia fome, uma fome horrível, devoradora. 24 horas talvez se haviam passado desde que comera por último, quem sabe 36. Ainda não sabia. Provavelmente jamais saberia se fora preso de manhã ou de noite, e desde que fora preso não lhe haviam dado de comer. Estava sentado, tão imóvel quanto o possível no banco estreito, as mãos pousadas nos joelhos. Já aprendera a sentar quieto. Se fizesse movimentos inesperados, gritavam-lhe da teletela. Mas a fome crescia. O que mais ambicionava era um pedaço de pão. Teve a ideia de que sobravam umas migalhas nos bolsos da roupa. Era possível até, pensava nisso porque de vez em quando algo lhe parecia fazer cócegas na perna, que tivesse um bom pedaço de códia. Por fim, a tentação venceu o medo. Meteu a mão no bolso. Smith! 6079 Smith W. Tira a mão do bolso. Tornou a ficar imóvel, mãos cruzadas no joelho. Antes de ter sido levado para ali, haviam-no conduzido a outro lugar que devia ser uma prisão comum ou um depósito temporário utilizado pela patrulha. Não sabia quanto tempo lá ficara. Algumas horas, ao menos. Sem relógio e sem luz do sol era difícil calcular o tempo. Era um lugar barulhento, mal cheiroso. Tinham-no trancafiado numa cela semelhante à que estava agora, mais imunda, e às vezes cheia com 10 ou 15 pessoas. A maioria era de criminosos comuns, porém havia alguns presos políticos. Mas ainda notando a tremenda diferença de comportamento entre os presos do partido e os outros. Os presos do partido estavam sempre calados e aterrorizados. Porém, os criminosos comuns pareciam não ligar a mínima a ninguém. Insultavam os guardas aos gritos, resistiam desesperadamente quando os seus bens eram arrolados, escreviam palavras obscenas no chão, comiam um alimento contrabandeado que tiravam de misteriosos esconderijos das roupas e até faziam as teletelas calar, gritando em uníssono quando o aparelho tentava restaurar a ordem. Por outro lado, alguns pareciam ter boas relações com os guardas, a quem chamavam por apelidos e tentavam passar cigarros pela vigia da porta. Os guardas também tratavam os criminosos comuns com certo respeito, mesmo quando lhes davam uns safanões. Falava-se muito dos campos de trabalhos forçados, aos quais a maioria dos prisioneiros esperava ser enviada. Tudo azul nos campos, afirmavam-lhe, contanto que tivesse bons contatos e conhecesse os truques. Havia suborno, favoritismo e roubalheira de todo gênero. Havia homossexualidade e prostituição, havia até álcool ilícito, destilado de batatas. Os cargos de confiança eram dados apenas aos criminosos comuns, especialmente gangsters e os assassinos, que formavam uma espécie de aristocracia. Todo o trabalho sujo era feito pelos políticos. Havia um contínuo fluxo e refluxo de presos de todo gênero, vendedores de entorpecentes, ladrões, bandidos, mercadonegristas, bêbados, prostitutas. Alguns bêbados eram tão violentos que os companheiros de cela tinham de juntar forças para dominá-los. Uma mulheraça de uns 60 anos, de enormes seios como pêndulos e grossas melenas de cabelo branco esgruviado, foi levada para a cela, gritando e dando pontapés, por 4 guardas que a seguravam pelos braços e pernas. Arrancaram as botinas com que ela tentara atingi-los e jogaram-na no colo de Winston, quase quebrando seus fêmures. A mulher ergueu-se e cumprimentou-lhes a saída com um grito de "Filhos da puta!". Depois, percebendo que estava sentada em alguma coisa incômoda, escorreu dos joelhos de Winston para o banco. Ai, desculpa, querido. Eu não sentaria em cima de você. Foram os sacanas que me botaram aí. Não sabem nem tratar uma senhora, sabem? Fez uma pausa, bateu no peito e arrotou. Perdão, eu não estou me sentindo muito bem.
Curvou-se para a frente e vomitou copiosamente no chão. Ai, tá melhor assim. Nunca segurar à vontade, é o que eu sempre digo. Soltar tudo enquanto está fresco no estômago. Retemperou-se, tornou a olhar para Winston e imediatamente pareceu ter simpatizado com ele. Passou por seus ombros um braço enorme e puxou-o para perto, fungando cerveja e vômito na cara dele. Ai, qual seu nome, lindo? Smith. Smith? O meu nome também é Smith. Ai, eu podia ser sua mãe. Podia, pensou Winston. Tinha mais ou menos a idade e o físico, e era provável que as pessoas mudassem muito em 25 anos de trabalhos forçados. Ninguém mais lhe falara. Surpreendentemente, os criminosos comuns nem tomavam conhecimento dos políticos, a quem chamavam de politiqueiros, com uma espécie de desprezo desinteressado. Os prisioneiros do partido pareciam amedrontados demais para falar a quem quer que fosse, principalmente aos companheiros de infortúnio. Só uma vez, quando duas militantes foram apertadas de encontro ao banco, é que ele entreouviu, em meio ao vozerio geral, umas palavras sussurradas à pressa, e em particular uma referência que não compreendeu à sala 101. Havia talvez 2 ou 3 horas que o tinham levado para ali. Não o largava a dor surda da barriga, que, no entanto, ora melhorava, ora piorava, e os seus pensamentos se expandiam ou contraíam. Quando piorava, só pensava na dor e no seu desejo de comer. Quando melhorava, dominava-o o pânico. Havia momentos em que, com tamanha clareza, previa o que lhe ia acontecer, que o coração galopava e parava de respirar. Sentia o golpe dos bastões nos cotovelos e das botas ferradas nas canelas. Via-se rolando no chão pedindo misericórdia aos gritos por entre os dentes partidos. Mal pensava em Júlia. Não podia fixar a mente em Júlia. Amava-a e não a trairia. Mas era apenas um fato, sabido como as leis da matemática. Não sentia amor por ela, e quase não tinha vontade de saber o que lhe estava acontecendo. Com muito maior frequência pensava em O'Brien, com um raio de esperança. O'Brien devia saber que ele fora preso. A fraternidade, dissera ele, nunca procurava salvar seus membros, mas havia a lâmina de barba. Mandariam uma lâmina se pudessem. 5 segundos talvez se passassem antes dos guardas poderem levá-lo para a cela. A lâmina haveria de mordê-lo com uma espécie de frieza de queimar, e os dedos que a segurassem seriam lanhados até o osso. Tudo voltava ao corpo doente, que se encolhia trêmulo ante a menor dor. Não tinha certeza de usar a lâmina, mesmo que tivesse tempo. Seria mais natural existir de momento a momento, aceitar mais 10 minutos de vida, mesmo com a certeza de mais tortura. Às vezes, tentava calcular o número de tijolos de porcelana nas paredes da cela. Não seria difícil, porém, sempre perdia a conta num ponto ou noutro. O mais das vezes, perguntava a si mesmo onde estaria e que horas seriam. Ora tinha a certeza de ser dia claro lá fora, ora sentia a igual certeza de ser noite fechada. Sabia instintivamente que naquele lugar as luzes jamais apagariam. Era o lugar sem treva. Agora via por que O'Brien parecera reconhecer a alusão. No Ministério do Amor não havia janelas. Sua cela podia ser muito bem no meio do edifício ou junto a uma parede externa. Podia ser 10 andares abaixo do solo ou 30 acima. Deslocava-se mentalmente de um lugar para o outro, tentando determinar sensorialmente se estava num andar alto ou enterrado no subsolo. De fora se ouviu o ruído de botas marchando. A porta de aço abriu-se com estrépito. Fez um gesto aos guardas, mandando que trouxessem o preso. O poeta Ampleforth foi atirado dentro da cela. A porta tornou a fechar-se com ruído. Ampleforth fez 1 ou 2 movimentos incertos, de um lado para o outro, como se imaginasse haver outra porta de saída. Depois começou a vaguear pela cela. Seu olhar perturbado examinava a parede a 1 metro acima da cabeça de Winston. Não tinha sapatos e os artelhos grandes e sujos escapavam pelos buracos das meias. Também fazia vários dias que não se barbeava. Uma barba rala cobria-lhe as faces, dando-lhe um ar de rufião que destoava do corpanzil balofo e dos seus movimentos nervosos. Winston sacudiu um pouco da sua letargia. Devia falar com Ampleforth e arriscar-se a um grito da teletela. Era até concebível que Ampleforth lhe trouxesse a lâmina. Ampleforth! Não houve berro da teletela. Ampleforth parou, um tanto assustado. Lentamente, focalizou os olhos de Winston. Ah, Smith, tu também? Por que te prenderam?
Só há um delito, não é? E o cometeste? Aparentemente. Essas coisas acontecem. Consegui recordar um caso. Um caso possível. Foi uma indiscrição, sem dúvida. Estávamos produzindo uma edição definitiva dos poemas do Kipling. Deixei que a palavra Deus ficasse no fim de um verso. Não pude evitá-lo. Era impossível modificar o verso, a rima era seus. Durante dias e dias quebrei a cabeça. Não havia outra rima possível. Modificou-se a expressão do seu rosto. Sumira-se o desgosto e por um momento ele pareceu quase satisfeito. Uma espécie de calor intelectual, a alegria do pedante que descobriu um fato inútil, brilhava por entre os pelos sujos e crescidos. Já lhe ocorreu que toda a história da poesia inglesa foi determinada pelo fato de escassearem as rimas? Não, aquilo jamais ocorrera a Winston, e na circunstância em que se encontrava, não lhe pareceu muito importante nem interessante. Sabes que horas são? Nem pensei nisso. Prenderam-me há uns 2 ou 3 dias. Seus olhos rodearam as paredes como se esperasse encontrar uma janela em alguma parte. Neste lugar não há diferença entre noite e dia. Não sei como se pode calcular o tempo. Conversaram sem propósito alguns minutos e então, sem razão aparente, um grito da teletela mandou que se calassem. Winston sentou-se quieto, braços cruzados. Ampleforth, muito grande para sentar-se comodamente no banco estreito, a todo momento mudava de posição, segurando com as mãos ossudas, ora um joelho, ora outro. A teletela bradou-lhe que ficasse quieto. Passou-se o tempo. Era difícil julgar. De novo se ouviu o barulho de botas lá fora. As entranhas de Winston se contraíram. Breve, muito breve, talvez dali a 5 minutos, talvez naquele instante, a porta abriu-se. O oficial de cara fria entrou na cela. Com a mão indicou Ampleforth. Sala 101! Ampleforth saiu marchando desajeitado entre os guardas. Fisionomia vagamente perturbada, mas sem compreender. Passou-se um período que pareceu longo. Voltara a dor na barriga de Winston. Seu pensamento insistia em cair nos mesmos sulcos, como uma bola que repetidas vezes cai no mesmo buraco. Tinha apenas 6 ideias. A dor na barriga, um pedaço de pão, sangue e grito, O'Brien, Julia, a lâmina de barba. Houve novo espasmo nas entranhas. As botas ferradas aproximavam-se. Quando a porta se abriu, a corrente que fez trouxe uma onda de cheiro penetrante de suor frio. Parsons entrou na cela. Estava de shorts caque e camisa esporte. Desta vez Winston ficou tão assombrado que esqueceu suas mazelas. Parsons lançou a Winston um olhar em que não havia nem interesse nem surpresa, mas apenas aflição. Pôs-se a andar nervoso para um lado e para o outro, evidentemente incapaz de ficar imóvel. Cada vez que endireitava os joelhos gorduchos, via-se que tremiam. Tinha os olhos arregalados, como se não conseguisse desviar a vista de alguma coisa à distância. — Por que te trouxeram? — Crime ideia! O tom de sua voz implicava ao mesmo tempo completa admissão de culpa e uma espécie de horror incrédulo que tal palavra pudesse aplicar-se a ele. Parou diante de Winston e pôs-se a apelar para ele, ansioso. — Você acha que eles me fuzilam, hein, velhinho? Não fuzilam gente que não fez nada mal, hein? Só pensou e quem segura o pensamento? Sei que fazem justiça. Eu tenho confiança na justiça. Conhecem a minha ficha, não conhecem? Tu sabes quem eu era. Eu não era um mau sujeito, não tinha muita inteligência, mas tinha boa vontade. Fazia o que eu podia pelo partido, não fazia? Será que eu me livro com os 5 anos? Ou 10? Um sujeito como eu podia ser muito útil num campo de trabalhos. Achas que me fuzilam por ter descarrilhado uma só vez? És culpado? Naturalmente sou. Você não acredita que o partido prenda inocentes. A cara de Hans se acalmou um pouco, chegou a tomar uma expressão sentimonial. Crime-ideia é uma coisa terrível, velho. É insidiosa, pode te pegar sem que te dê contas. Sabes como foi que me pegou? No sono. Sim, é fato. Lá estava eu, trabalhando duro, procurando fazer meu dever sem nunca saber que tivesse nada de mal na minha cabeça. E daí comecei a falar dormindo. Sabe o que me ouviram dizendo? Baixou a voz como alguém que se vê obrigado a pronunciar uma obscenidade por ordem do médico ou do juiz. Abaixo o grande irmão.
Sim, foi o que eu disse. E disse muitas vezes, ao que parece. Cá entre nós, meu velho, ainda bem que me pegaram antes que eu fosse além. Sabes o que eu vou dizer a eles quando comparecer ao tribunal? Obrigado, direi. Obrigado por me salvarem antes que fosse tarde demais. Quem te denunciou? Minha filhinha. Escutou pelo buraco da fechadura. Ouviu o que eu disse e contou às patrulhas no dia seguinte. Sabidinha aquela guria de 7 anos, hein? Não me queixo dela. Com efeito, tenho orgulho dela. Mostra, afinal, que lhe ensinei o que devia. Deu mais algumas passadas para um lado e para o outro, olhando várias vezes a privada de soslaio. De repente arriou os calções. Desculpe, velho, não posso mais. É a espera. Pousou o volumoso traseiro no vaso da privada. Winston cobriu o rosto com as mãos. Smith! 69 Smith W. Descobre o rosto. Nada de esconder o rosto. Verificou-se depois que a descarga estava defeituosa e a cela fedeu abominavelmente durante muitas horas. Parsons foi removido. Outros presos chegaram e partiram misteriosamente. Uma presa foi destinada à sala 101 e pareceu encolher-se e mudar de cor quando ouviu a ordem. Chegou um momento em que, se o tivessem levado ali de manhã, seria de tarde. Se o tivessem levado de tarde, seria meia-noite. Havia na cela 6 presos, entre homens e mulheres. Todos sentados, calados e imóveis. Diante de Winston estava um homem sem queixo e sem dentes que parecia exatamente um grande roedor inofensivo. Suas bochechas gordas e flácidas pareciam guardar comida e os olhos cinza pálido saltavam timidamente de rosto em rosto, fugindo à pressa quando o encontravam os de outrem. A porta abriu-se e apareceu outro prisioneiro cujo aspecto deu um arrepio em Winston. Era um homem comum de aparência medíocre, que poderia ser engenheiro ou técnico de alguma coisa. O que espantava era a magreza do seu rosto. Parecia uma caveira. Por causa da magreza, a boca e os olhos tinham ficado desproporcionais e os olhos pareciam cheios de ódio homicida incontrolável a alguma coisa ou alguém. O homem sentou-se no banco a pequena distância de Winston. Ele não tornou a olhá-lo, porém enxergava a cabeça atormentada, escaveirada, como se a tivesse diante de si. De repente, descobriu do que se tratava. O homem estava morrendo de fome. A mesma ideia deve ter ocorrido quase simultaneamente a todos na cela. Houve um ligeiro movimento no banco inteiro. Os olhos do homem sem queixo pousavam a medo no escaveirado e logo fugiam, como envergonhados. Mas a atração era irresistível. Dali a pouco, começou a remexer-se no banco. Por fim levantou-se, atravessou a cela desajeitado, meteu a mão no bolso do macacão e, com ar embaraçado, estendeu um pedaço de pão sujo ao homem caveira. Houve um rugido furioso, ensurdecedor da teletela. O sem-queixo recuou num pulo. O homem caveira escondera as mãos nas costas, como se a demonstrar ao mundo que recusara o presente. Bumstead! 2713 Bumstead J! Solta esse pedaço de pão! O homem sem queixo derrubou o pão. Fica de pé onde está! Olha para a porta! Não te mexas! O homem obedeceu. As grandes bochechas flácidas tremiam sem controle. A porta abriu-se com estrépito. O jovem oficial entrou e afastou-se para o lado, dando passagem a um guarda baixo e atarracado, com enormes braços e ombros. Postou-se diante do homem e então, a um sinal do oficial, vibrou tremendo murro na boca sem queixo. A força foi tamanha que a vítima pareceu voar. O corpo foi lançado do outro lado da cela, chocando-se na base da privada. Por um momento, ali ficou, o sangue escuro escorrendo da boca e do nariz. Um gemido muito débil, que parecia inconsciente, se fez ouvir. Depois rolou e levantou-se hesitante, apoiando-se nas mãos e joelhos. Numa torrente de sangue e saliva, caíram-lhe da boca 2 metades da dentadura. Os presos deixaram-se ficar, imóveis, mãos postas nos joelhos. O homem sem queixo voltou para o seu lugar. De um lado, a carne do rosto estava escurecendo. A boca inchara, transformando-se numa massa informe, cor de cereja, com um orifício negro no meio. De vez em quando, um pouco de sangue pingava no peito do macacão. Seus olhos cinzentos continuavam a saltar de face em face, mais culpados do que nunca,
como se tentasse descobrir até onde o desprezavam os outros pela sua humilhação. A porta abriu-se. Com um pequeno gesto, o oficial indicou o homem de cara de caveira. Sala 101. Ao lado de Winston, houve uma exclamação e um movimento brusco. O homem atirara-se de joelhos no chão e erguia as mãos postas. Camarada! Não tens que me levar para aquele lugar. Já não te disse tudo. Que mais queres saber? Confessei tudo, não sobrou nada. Diz-me o que queres e eu confesso. Escreve e eu assino qualquer coisa, mas não a sala 101. Sala 101. A cara do homem, já muito pálido, ficou de uma cor que Winston não acreditava possível. Era um tom verde, positivo, inconfundível. Pode fazer comigo o que quiser. Há semanas que venho passando fome. Deixe-me morrer de fome, me fuzile, me enforque, me condene a 25 anos. Alguém mais que queres que eu denuncie? Me diz o nome e eu confesso imediatamente. Não me importa quem seja, nem o que façam com ele. Tenho mulher e 3 filhos. O mais velho ainda não tem 6 anos. Podes pegar todos eles e degolá-los na minha frente. Eu olho sem virar a cabeça, mas a sala 101 não. Sala 101. O homem, frenético, olhou em torno, examinando os outros presos como se acreditasse poder oferecer outra vítima no seu lugar. Seus olhos pousaram na face ensanguentada do homem sem queixo. Estendeu o braço esquelético. É aquele que deves levar, e não eu. Não ouviste o que ele disse depois que o esmurraram? Dá-me uma oportunidade e eu te contarei tudo, palavra por palavra. É ele que é contra o partido, não eu. Os guardas deram um passo à frente. Não ouviste o que ele disse? A teletela não estava funcionando direito. É ele que queres. Leva-o, não a mim. Os 2 guardas robustos iam tomá-lo pelos braços, mas nesse exato momento ele se atirou ao chão da cela e agarrou-se a uma das pernas de ferro que amparava o banco. Os guardas seguraram-no para puxá-lo dali, mas ele resistiu com força espantosa. Durante uns 20 segundos, talvez, os 2 atletas forcejaram. Os presos continuavam sentados, imóveis, olhando para a frente. Os uivos pararam. O homem não tinha fôlego para outra coisa, além de segurar-se. Ouviu-se então um brado diferente. Um pontapé de um dos guardas partira-lhe os dedos da mão, obrigando-no a levantar-se. Sala 101. O homem foi levado embora, cambaleando, cabisbaixo e alisando a mão esmagada. Passou-se muito tempo. Se o homem-caveira tivesse sido levado à meia-noite, era de manhã. Se fosse de manhã, era de tarde. Winston estava só e assim tinha permanecido algumas horas. A dor de sentar-se no banco estreito era tanta que, por fim, ele se levantou e passeou um pouco, sem que a teletela o censurasse. O pedacinho de pão estava ainda onde o outro o derrubara. A princípio, foi preciso um grande esforço para não olhar, mas depois a fome deu lugar à sede. Sentia um gosto ruim na boca pastosa. O zumbido constante e a luz branca tinham provocado uma espécie de fraqueza, uma sensação de vazio na cabeça. Levantava-se porque não podia mais aguentar a dor dos ossos, e então tornava a sentar-se, quando imediatamente, porque se sentia tonto demais para ficar de pé. O terror voltava sempre que conseguia controlar um pouco suas sensações físicas. Às vezes, com a diminuída esperança, pensava em O'Brien e na lâmina de barba. Era imaginável que viesse escondida na comida, se é que lhe iam dar de comer. Pensou vagamente em Júlia. Devia estar sofrendo em alguma parte, talvez mais do que ele. Talvez estivesse gritando de dor naquele instante. Imaginou. Se eu pudesse salvar Júlia, dobrando a minha dor, seria capaz? Sim, seria. Mas não passava de uma decisão intelectual, tomada por saber que devia tomá-la. Não a sentia. Naquele lugar não era possível sentir nada, exceto dor e presciência da dor. Já se sofria bastante? Era uma pergunta que ainda não podia responder. As botas fizeram-se ouvir de novo. A porta abriu-se. O'Brien entrou. Winston levantou-se num pulo. O choque baniu todas as suas precauções. Pela primeira vez em muitos anos, esqueceu-se da presença da teletela. Também te pegaram? Pegaram-me há muito tempo.
O'Brien deu um passo para o lado e por trás dele apareceu um guarda, de peito largo, com um longo bastão negro na mão. Sabias disso. Não te iludas, Winston. Sabias. Sempre soubeste. Sim, e ele agora via que sempre o soubera. Mas não houve tempo para pensar. Só tinha olhos para o bastão do guarda. Podia cair em qualquer parte. No alto da cabeça, na ponta da orelha, no braço, no cotovelo. O cotovelo. Caíra de joelhos. Quase paralisado, protegendo com a mão o cotovelo atingido. Tudo explodira numa luz amarela. Inconcebível, inconcebível que um só golpe produzisse tamanha dor. O amarelo se foi e ele pôde enxergar os dois a contemplá-lo. O guarda ria-se das suas contorções. Ao menos uma dúvida fora esclarecida. Nunca, por nenhuma razão, se poderia desejar que a dor aumentasse. Da dor, só se podia desejar uma coisa: que parasse. Nada no mundo era tão horrível como a dor física. Em face da dor não há heróis. Não há heróis. Ele pensou e tornou a pensar, contorcendo-se no chão, segurando à toa o braço esquerdo invalidado.